Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Cláudia Regina Martins Correia Alves, presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, José Roque de Camargo, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. Está ausente o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Em conformidade com o artigo 5º do ato da Presidência número 5/2020, que dispõe sobre procedimentos e regras para fins de prevenção e de combate à propagação do novo coronavírus, pois devem ficar afastados os vereadores que estiveram em locais onde houve casos infectados pelo Covid-19, ou que tenham mantido contato com pessoas que estiveram nesses locais, ou em contato próximo a casos suspeitos e confirmados do Covid-19, incluindo os casos de quarentena. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020. Passamos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 9ª sessão ordinária de 2020 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugná-la, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 9ª sessão ordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material do expediente. Ofício CDHU. Ofício Moção número 9 de 2020. Solicita que seja analisada a possibilidade de adiamento das parcelas dos contratantes da CDHU durante o período da pandemia. Senhor presidente, primeiramente, nesse momento em que a pandemia Covid-19 afeta o nosso país, impondo ao povo brasileiro isolamento social para preservar vidas e evitar o contágio, queremos expressar nosso desejo, sentimento de que, o mais breve possível, todos saiamos bem, com saúde e retomando o convívio com os nossos familiares e amigos, além de nossas atividades profissionais. A Secretaria da Habitação e a CDHU, sob as diretrizes emanadas do Governo do Estado de São Paulo, atuam em todo o território do Estado, focando o atendimento à população de baixa renda, priorizando as famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, com condições amplamente facilitadas e prestações com valores bem baixo daqueles praticados no mercado. Por isso, como em outras situações, a CDHU dispensará, após a crise da Covid-19, atendimento necessário aos mutuários que comprovadamente tiverem perda de emprego ou renda e não tiverem conseguido pagar as prestações que vencerem no período de isolamento social decorrente da pandemia, ofertando possibilidades de renegociação contratual e buscando todas as soluções para não prejudicar o curso normal do financiamento imobiliário. Na oportunidade, reitero-lhe protestos de elevada estima e distinta consideração. Nelson Luiz Alessio, chefe de gabinete. Procuradoria do Município. Atendimento ao requerimento 1869, construção da creche Jardim das Palmeiras. Com os cordiais cumprimentos de praxe, em atenção ao ofício em epígrafe, abaixo segue breve histórico da referida obra e esclarecimentos. De acordo com o parecer do FDE, documento anexo, na data do 15 de março de 2013, foi formalizado o convênio visando a construção da referida creche e no plano de trabalho foi indicado o imóvel relativo ao terreno localizado à rua 5 de Julho, no bairro Jardim das Palmeiras, objeto de matrícula 772,
Referido imóvel foi rejeitado em virtude do FDE ter constatado que o terreno travava-se de denominação Sistema de Recreio Lazer. 2. O município providenciou novo imóvel individualizado nos termos da matrícula 13.332, sendo que 9 de junho de 2014 o FDE deu parecer viável para prosseguimento do convênio. 3. Após vários trâmites, o convênio foi efetivamente assinado em 3 de janeiro de 2018. 4. O FDE se responsabilizou pela seleção da empresa responsável pela construção, sendo que houve necessidade de prorrogação do convênio em 29 de novembro de 2019, para a validade até 29 de nove de 2021. 5. A obra teve início efetivamente em 10 de outubro de 2018 e foi suspensa em 19 de dezembro de 2018, devido à constatação de retirada de um grande volume de terra da área, descaracterizando a topografia do terreno. 6. Após esse episódio, o município abriu processo administrativo, 88 de 2018, para fins de apurar fatos de responsabilidades, sendo que ficou constatada a invasão em área de propriedade do município de Laranjal Paulista pela Cerâmica Pérez e Guerra Limitada. 7. Diante desse fato, o processo foi encaminhado para a Procuradoria Municipal, a qual, 27 de janeiro de 2020, ajuizou a competente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização conforme processos. Feitos os devidos esclarecimentos, informamos que a construção da creche não pode ser realizada até o momento, em virtude da invasão da área pela Cerâmica Pérez e Guerra. Ademais, cumpre a informar. Resposta ao requerimento 19/2020 da Câmara Municipal. Vereadora Cláudia Regina Martins Corrêa Alves. Em atendimento ao ofício emitido por Vossa Senhoria, sirvo-me para prestar as seguintes informações sobre o programa Aprendiz Mirim. Segue anexo as listas contendo todos os aprendizes Mirim nos meses de dezembro de 2019 a março de 2020, contendo nomes e locais onde exerce a função. Válido mencionar ainda que o programa atende adolescentes de ambos os sexos, na idade de 14 a 18 anos, ou até a conclusão do ensino médio, o qual ocorre primeiro. Os dias de trabalho são de segunda a sextas-feiras, com carga horária de 4 horas diárias e são remunerados com meio salário mínimo nacional vigente. As reuniões socioeducativas são realizadas mediante convocação prévia. Essas reuniões ocorrem mensalmente, durante o período em que os adolescentes estão trabalhando, ou seja, um dia no período matutino para aqueles que trabalham de manhã e o outro no período vespertino para aqueles que desempenham suas atividades no período da tarde. Todas as reuniões são coordenadas por uma psicóloga e os adolescentes participam de uma dinâmica elaborada pelo profissional. Frequentemente, nas reuniões, são convidados palestrantes, convidados de áreas profissões diversas, tanto do poder público como particular, com o intuito de abordar temas de interesse aos adolescentes. Ao final de cada reunião, os adolescentes assinam uma lista de presença. Válido mencionar que, em cumprimento ao Decreto Municipal 3.827, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre o plano de contingenciamento de despesas no âmbito da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, as atividades desse programa estão suspensas pelo período de 14 de abril de 2020 até 30 de junho de 2020. Desde já, agradeço a atenção dispensada. Reinaldo Contó, secretário de Promoção Social e Política Habitacional. Encaminhamento do requerimento 20 de 2020. Em atendimento aos termos contidos do requerimento, epigrafado, objeto do ofício 87/2020, datado de 27 de maio de 2020, o qual solicita as seguintes informações sobre a publicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a não atendimento total ao comunicado número 18 de 2020, onde o município de Laranjal Paulista está incluído. O requerimento.
requer informações da documentação comprobatória de que as devidas providências estão sendo tomadas para sanar o apontamento. Segue em anexo cópia do memorando número 93 de 2020, da Secretaria de Administração e Finanças, e cópia do passo a passo para o acesso ao portal Coronavírus, com esclarecimentos que se fazem necessários. A Secretaria da Administração e Finanças, por intermédio desse subscritor, em resposta ao ofício 87 de 2020, encaminhado pela Câmara Municipal do Laranjal Paulista, apresenta as seguintes informações. A Prefeitura tomou conhecimento do comunicado 18 de 2020, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a obrigatoriedade da transparência dos atos, receitas e despesas destinados ao enfrentamento do Covid-19. Diante disso, providenciou a imediata adequação do sítio eletrônico da municipalidade, nos moldes previstos no comunicado, conforme se infere das cópias em anexo. O munícipe pode ter acesso, basta ingressar no site www.laranjalpaulista.sp.gov.br e clicar no link acima da tela denominado de Portal Coronavírus. Em seguida, será aberta uma tela contendo os boletins atualizados, notícias, atos oficiais e transparência. Ao clicar o link Transparência, o munícipe será redirecionado ao portal da transparência do município. Basta clicar no link sobre Covid-19, que imediatamente será aberta as despesas e receitas do coronavírus. No mais, coloca-se à disposição para eventuais ulteriores esclarecimentos. Luciano Marçom, secretário da Administração e Finanças. Encaminhamento do requerimento 21 de 2020. Em atendimento aos termos contidos do requerimento acima epigrafado do objeto do ofício 82/2020, datado de 27 de maio de 2020, o qual solicita as seguintes informações abaixo descritas. Requer informações se os contratos firmados através da licitação para aquisição de alimentos para a produção de merenda escolar estão vigorando ou se foram suspensos. Segue anexo cópia do memorando 94 de 2020 da Secretaria da Administração e Finanças, cópias de empenhos e notas fiscais, com os esclarecimentos pertinentes. Sendo a resposta do questionamento anterior que os contratos estão vigentes, onde estão sendo utilizados esses alimentos? Segue anexo cópia do ofício 120, 2020, da Secretaria Municipal de Educação, com esclarecimento de questionamentos. A Secretaria de Administração e Finanças, por intermédio desse subscritor, na resposta do ofício 88 de 2020, encaminhado pela Câmara Municipal do Laranjal Paulista, apresenta as seguintes informações. No dia 16 de março de 2020, foi expedido o Decreto Municipal 3.807, tratando das medidas emergenciais de prevenção ao contágio do coronavírus, inclusive suspendendo as aulas da rede pública do ensino a partir do dia 23 de março. Os contratos administrativos celebrados pela municipalidade para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar não foram suspensos durante o atual período de pandemia, sendo certo que as referidas licitações venceram no mês de maio deste ano. Esclarece que em breve será publicado novos editais para a formalização dos certames. Por fim, durante o período da pandemia, até a presente data, foram adquiridos legumes, verduras e pães destinados à merenda escolar, conforme cópia dos empenhos e notas fiscais em anexos. No que tange à destinação de tais materiais, esse subscritor desconhece, sugerindo-se encaminhamento de ofício para a Secretaria Municipal de Educação. No mais, coloca-me à disposição para eventuais ulteriores esclarecimentos. Luciano Marçom, secretário da Administração e Finanças. Justificativa para emissão de notas fiscais no período de aulas suspensas. Venho, por meio desse, justificar a emissão de notas fiscais nesse período com aulas suspensas em virtude do Covid-19, referente ao fornecimento de itens do uso da merenda escolar. As notas fiscais de fornecimento de pães da merenda escolar são emitidas pela empresa responsável após o fechamento de determinados períodos,
sempre depois da entrega dos pães e nunca de maneira antecipada, abrangendo períodos até superiores a 1 mês de fornecimento. As notas fiscais da agricultura familiar seguem o mesmo procedimento, podendo acumular períodos a 1 mês de fornecimento e estando sujeito aos procedimentos burocráticos do emissor, como o aguardo para atingir determinado valor, fechamento do período fiscal, entre outras situações. Os citados fornecedores de pães e produtos de agricultura familiar estão apresentando notas fiscais referente ao fornecimento de itens correspondendo ao atendimento da merenda escolar enquanto as aulas eram presenciais, com alunos frequentando as aulas nas unidades escolares, antes da suspensão das aulas, sendo só para o momento. Renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Elizabeth Bafa Rodrigues, secretária municipal de Educação de Laranjal Paulista. Indicações. Dispõe sob sugestão a excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do regimento interno desta Câmara. Indicação 24 de 2020, autoria, vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que sejam recolocados os bancos ao redor do Largo São Sebastião, no distrito de Laras. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo indicar novamente que sejam recolocados os bancos ao redor do Largo São Sebastião do distrito de Laras. Os moradores do distrito de Laras solicitam que sejam recolocados os bancos ao redor do Largo São Sebastião, que foram retirados há mais de 10 meses e até o presente momento não foram devolvidos. A colocação dos bancos é para maior comodidade e bem-estar da população, que poderá usufruir da melhor maneira o espaço público, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 25 de 2020. Autoria dos vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon, indicando-lhe que sejam reinstaladas as placas com os nomes das vias: Avenida Antônio José Gazonato e Rua Maria Aparecida de Castro. Justificativa. Apresentamos essa indicação visando que o Poder Executivo providencie a instalação das placas com os nomes das vias Avenida Antônio José Gazonato e Rua Maria Aparecida de Castro. Ocorre que as referidas placas se encontram encostadas em uma árvore na Praça Ernesto Falsim, deixando as vias sem a devida sinalização, tornando difícil a localização para os motoristas que circulam pelo local. Vale ressaltar que a reinstalação das placas não irá interferir no trabalho que está sendo realizado na Praça Ernesto Falsim. Sendo assim, a reinstalação pode ser feita o mais breve possível, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 26 de 2020. Autoria: vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon, indicando-lhe que providencie reparos na Praça Paola Guiraldi Luvisotto Stringini, localizada no Jardim Ambiental. Justificativa. Apresentamos essa indicação visando que o Poder Executivo providencie reparos na Praça Paola Guiraldi Luvisotto Stringini, localizada no Jardim Ambiental. Ocorre que, em visita que fizemos ao local, pudemos constatar que a academia ao ar livre existente na referida praça necessita de uma manutenção urgente, pois muitos aparelhos se encontram quebrados, enferrujados e com peças faltando. Vale ressaltar que muitos munícipes frequentam diariamente o local e a manutenção desses aparelhos é de extrema importância para evitar inúmeros acidentes. Constatamos também que existem vários tocos de árvores que foram cortados em diversos pontos da praça em questão, inclusive no campinho. Sendo assim, solicitamos que o Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, providencie a retirada desses tocos de árvores, pois a permanência deles pode acabar ocasionando vários acidentes, inclusive machucando as crianças que utilizam o campinho. Sendo assim, indicamos que a manutenção da praça e dos aparelhos em questão seja feita com urgência.
para que todos possam usufruir do local com maior comodidade e segurança. Indicação 27 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhes que seja efetuada a reforma na Casa dos Balseiros do Distrito de Laras. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo sugerir a reforma na Casa dos Balseiros do Distrito de Laras. Os balseiros contam com um local para se abrigar durante o expediente, contudo, essa casa necessita de uma reforma, com o levantamento das paredes, instalação elétrica completa, pintura, colocação do forro e portas. É de extrema importância proporcionar aos servidores um local adequado de trabalho. Visando isso, a presente indicação é de extrema urgência e relevância, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 28 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhes que sejam construídas 2 lombadas na rua João Almeida Lara, Distrito de Laras. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo sugerir que sejam construídas 2 lombadas na rua João Almeida Lara, Distrito de Laras. Referida via conta com um grande fluxo de veículos diariamente e com a falta de redutores de velocidade, os motoristas transitam em alta velocidade, colocando em risco a segurança da população que transita pela rua. Ante ao exposto, após diversos relatos dos moradores da localidade, indica que sejam construídas 2 lombadas na rua João Almeida Lara, uma próxima do número 504 e outra do número 473, para que haja uma redução de velocidade dos veículos que passam pela via, sendo isto o bastante a explanar. Requerimentos. Nos seguintes requerimentos, os vereadores, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requerem, após ouvido o douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações e documentação descritas para conhecimento e providências cabíveis. Diante do exposto em cada requerimento, os vereadores infracinados apresentam o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando os documentos necessários. Requerimento 23 de 2020, dos vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem cópia do processo número 14.840.989.20, dígito 6, do Tribunal de Contas, processo principal, de número 2.872.989.20, dígito 7, contendo inclusive o relatório de fiscalização emitido. Requerimento 24 de 2020, dos vereadores Rodrigo Marçom Marcon e Ivete Aparecida Migliani. Requerem cópia na íntegra do processo tomada de preços número 4 de 2020, referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem, guias e sarjetas, na rua Clóvis Milanello, no município de Laranjal Paulista, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, serviços e correlatos. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. Requerimento 23 de 2020, requerimento 24 de 2020, projeto de lei 23 de 2020, projeto de lei 24 de 2020 e projeto de lei complementar 16 de 2020. Senhor presidente, não temos mais leitura de expediente.
Passamos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, José Roque de Camargo, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Está ausente o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda, em conformidade ao artigo 5º do ato da presidência 5 de 2020. Passamos à deliberação e votação das matérias da ordem do dia. Único turno de votação. Requerimento número 23 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem cópia do processo número 00014098920/6 do Tribunal de Contas, processo principal número 2872.989/20/7, contendo inclusive o relatório de fiscalização emitido. Em única discussão, em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 24 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem cópia na íntegra do processo tomada de preço número 4 de 2020, referente à contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem, guias e sarjetas na rua Clóvis Milanello, no município da Laranjal Paulista, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mãos de obras e serviços correlatados. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23 de 2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24 de 2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de votação. Projeto de lei complementar número 16 de 2020 do Poder Executivo. Dispõe sobre o programa de incentivo para empreendimentos habitacionais no âmbito do programa federal Minha Casa Minha Vida, na forma que especifica e dá outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.